para que a gente está aqui debatendo orçamento, né? Para que deve servir o orçamento público, né? E o debate do recurso público? É para a gente conseguir enfrentar os grandes desafios da sociedade brasileira, para a gente equalizar desigualdades, e é para a gente investir nos serviços públicos, né, que permitem a democratização do acesso a questões elementares, como é a educação, que é o objeto aqui dessa comissão. Acho que os que me antecederam conseguiram situar bem esse papel da universidade e da educação e da necessidade desse investimento. E eu gostaria de falar do lugar de pós-graduanda, falar desse lugar da pesquisa na universidade. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito importante, que é valorizar a pesquisa, os pesquisadores e o lugar da pesquisa no Brasil. Sem pesquisa, a gente não vai conseguir superar a crise econômica que o Brasil vive. Eu acho que a gente não consegue retomar uma rota de desenvolvimento se não for através da indústria, da retomada da indústria no Brasil, se não for a partir da tecnologia, né? O mundo hoje vive uma transformação muito profunda a partir das comunicações, da revolução das comunicações. Isso aqui impõe uma nova disputa de padrão tecnológico no mundo, e os países e as grandes nações vão ter um lugar de destaque, né? Um lugar de potência no mundo, se conseguir desenvolver tecnologia, né? E se for através da educação, portanto, que é a base desse processo. Então, sem indústria, sem tecnologia, sem educação, a gente não consegue construir um país desenvolvido. O pré-sal, ele foi descoberto, essa grande fonte de energia, ela foi descoberta a partir de muito investimento em tecnologia. E a capacidade do Brasil de ter autonomia para exploração desse pré-sal e ter tecnologia própria, que só o Brasil tem, também é fruto disso. O Brasil desenvolveu tecnologia própria para enriquecimento de urânio, que possibilita, por exemplo, a construção de um submarino nuclear. E isso aqui só é possível com pesquisa e tecnologia. A Amazônia, que hoje tem diversas empresas que vêm do mundo inteiro explorar a nossa biodiversidade, produzir novos produtos, registrar patentes e vender produtos para o Brasil com valor agregado a partir das nossas riquezas, a gente só vai conseguir explorar de forma sustentável essa região tão rica se a gente tiver tecnologia. E aonde que isso se produz? É na universidade. A universidade brasileira produz 90% dessa produção científica nacional, ela se dá na universidade. E o que a gente tem é um sentido contrário. O que a gente tem foi um processo de corte justamente na pós-graduação nas universidades, a universidade pública. Esses cortes da universidade, ela atinge diretamente a infraestrutura dessa produção científica e, por outro lado, teve um forte corte de bolsas, como disse o professor Reinaldo, eu queria falar um pouco mais sobre isso, um forte corte de bolsa que a gente não tem perspectiva de reverter. A ciência e essa área da tecnologia, da produção científica, ela é muito complexa. Você demora muito tempo para conseguir formar quadros, para conseguir formar profissionais qualificados, os cérebros brasileiros. Na medida que você estagna esse processo ou que você retrocede, são muitos anos para recompor. São muitos anos para recompor. Então, os retrocessos que a gente tem com esses cortes, eles dificilmente são reparados, na medida em que os países do mundo, né, as grandes nações do mundo se desenvolvem rapidamente e o Brasil vai ficando para trás. Então, o professor Reinaldo se referiu a uma portaria que saiu hoje, de que a criação de novos mestrados e novos programas de pós-graduação não terão mais bolsas.
né? Antes, um programa, na medida que é criado, você tem bolsas para poder incentivar, primeiro, que esses cursos sejam criados, e, segundo, que ele possa ter uma vida longeva, né? Então, isso aqui é uma grande derrota. Isso aqui, na verdade, faz uma sinalização para uma paralisia no crescimento da pós-graduação brasileira. A gente teve cortes em programas 3, 4 e 5, que a CAPES não revelou os números de bolsas cortadas, mas os cortes se deram em bolsas em programas 3, 4 e 5. E é importante registrar que esses programas 3, 4 e 5 têm impacto diferente no Norte e no Nordeste do que tem no Sudeste, que tem muitos programas concentrados 6 e 7. Né? Então, um programa de uma avaliação mais baixa no Norte e no Nordeste tem muito mais impacto, às vezes, social e econômico do que um programa 7 em São Paulo. Então, isso aqui, esses cortes aprofundam as desigualdades regionais na produção científica. A gente teve descontinuidade do programa Idioma Sem Fronteira, que possibilitava pós-graduandos se formarem para, possivelmente, ir para a Bolsa Sanduíche, para a internacionalização da ciência. Teve contingenciamento de bolsas também no Norte e do Nordeste, com menos, né, um contingenciamento menor, mas teve contingenciamento em bolsas nessas regiões. Teve corte de bolsas das pró-reitorias de pós-graduação, das cotas de bolsa das pró-reitorias. Teve corte de bolsa nas bolsas sanduíche, que são as bolsas de integração, de intercâmbio internacional. Teve corte na bolsa PIBID e esses novos contratos, esses novos programas que não terão bolsa de incentivo. Isso aqui foi um corte de 300 milhões no orçamento da CAPES, sem contar o CNPq, mas a CAPES é o que diz respeito à educação. Então, esses cortes eles atingem diretamente essa produção científica e com difícil possibilidade de se reverter esse processo, né? Então, não foi à toa que, entendendo a sociedade, compreendendo o que se deu, milhões e milhões e milhares de pessoas foram às ruas no dia 15, no dia 30 e depois no dia 14, porque o que se dá aqui, o retrocesso que a gente tem aqui, o desmonte que se tem da educação, ele pode ser irreversível, se a gente não conseguir retomar novamente, e é por isso esse debate orçamentário, porque o orçamento de 2020 ele precisa ter em vista reverter esse processo. As bolsas, eu quero falar sobre a importância das bolsas para poder apresentar aqui o nosso pleito sobre o orçamento. Os pós-graduandos, a gente tem um caráter híbrido, porque nós somos estudantes em formação, mas nós somos profissionais da pesquisa. Esses 90% da produção científica é diretamente realizada por pós-graduandos. Então, a bolsa ela é um incentivo à pesquisa, ela abre perspectiva para esse estudante ir para a carreira científica e não ir para o mercado financeiro ou não ir para um setor de serviço, porque serviço e venda de commodities não resolve o problema do desenvolvimento de uma nação. Então, para você incentivar a produção científica, a dedicação exclusiva necessária é que requer a existência da bolsa. Então, a bolsa ela é um incentivo à pesquisa, mas ela também remunera esse trabalho. A gente se encontra 6 anos sem reajuste. Esse é o 6º ano sem reajuste de bolsa. Então, segundo o IPCN, que é um Índice Nacional de Preços do Consumidor, a bolsa hoje, que é de R$ 1.500 do mestrado, R$ 1.500, deveria, se tivesse o reajuste, ser R$ 2.063. Uma bolsa de doutorado, que é hoje R$ 2.200, seria R$ 3.026. Aproximadamente o que hoje é a bolsa da FAPESP. A bolsa da FAPESP ela tem um padrão de reajuste permanente. Se a gente tivesse, em 1970, uma bolsa de estudo, ela equivalia a 5 salários mínimos. Em 1995, equivalia a 6 salários mínimos. Então, é desse padrão que a gente está falando. Se a bolsa tivesse sido reajustada desde 1995, hoje uma bolsa de mestrado valeria
R$ 3.555 e uma bolsa de doutorado R$ 5.437, porque esse era o padrão que a gente deveria ter para que a carreira científica, para que a gente sinalize que a carreira científica e esse lugar fundamental para a promoção do desenvolvimento e da superação da crise no país seja algo atrativo para a juventude e para os nossos cérebros, para esses meninos e meninas que o Israel se referia aqui, que no país inteiro, quando tem acesso à educação, é capaz de virar um cérebro brasileiro, é capaz de virar um grande pesquisador, um grande cientista brasileiro. A Inglaterra tem um padrão de 41 doutores para 100 mil habitantes. O Brasil tem 7,6 doutores para 6 mil habitantes. É desse padrão que a gente está falando. É da gente ser, do Brasil querer ser as grandes, figurar entre as grandes potências mundiais, ou, como diz o ministro e o presidente da República, que o Brasil vire um Chile, que está atrás, inclusive, desse índice. O Chile, se eu não me engano, são 4 doutores por 100 mil habitantes. Então, a referência que a gente precisa querer é de ser uma grande nação. O problema é que as elites brasileiras, e esse projeto hoje posto no Brasil, não enxerga o Brasil como uma grande nação. Pelo contrário, aposta na cisão desse país, aposta na cisão dessa nação. Então, o que nós queremos, para já ir concluindo, né? Então, o que nós queremos? O que os pós-graduandos que estão na universidade, nesse lugar da pesquisa, queremos? Primeiro, o restabelecimento do orçamento das universidades públicas brasileiras, porque é nesse lugar que se produz a ciência nacional. Então, ferir a universidade é ferir a possibilidade de ter um desenvolvimento autônomo. Então, a gente não pode pensar de forma dissociada. Quem atinge a universidade brasileira está atingindo o Brasil de morte, está ferindo de morte o nosso país, inviabilizando, destinando o Brasil a ser um país exportador de commodities, destinando o Brasil a ser um país eternamente colonial, destinando a gente a nunca romper essa nossa sina de exportação de commodities que existe desde o descobrimento, né? Do descobrimento. Então, o que nós queremos? A gente quer o restabelecimento do orçamento das universidades públicas e que se retome uma linha de crescente e permanente de investimento público na universidade pública. Esse discurso, primeiro, uma chantagem, né, de que esse orçamento só vai reaver se tiver reforma da Previdência, estão submetendo a gente a uma chantagem. E a gente não pode admitir isso. Porque, inclusive, não há segurança de que a reforma da Previdência vai resolver o problema, porque a reforma trabalhista não gerou nenhum novo emprego no Brasil. E agora, diante da reforma da Previdência, não há também convicção de que nós teremos uma retomada desse crescimento. Pelo contrário, né, os indicativos é que não, da economia. A gente quer o restabelecimento dessas bolsas e o reajuste de bolsa. Até o ano passado, a CAPES tinha, então eu estou dando os dados sem os cortes, certo? 85 mil bolsas, quase 86 mil bolsas, e o CNPq quase 17 mil bolsas. Nós temos 320 mil pós-graduandos matriculados do estrito senso, né? Isso aqui não cobre nem metade dos pós-graduandos brasileiros. Então, o nosso horizonte deveria ser a universalização das bolsas, em especial as bolsas do doutorado. Em 2019, eu vou entrar direto aqui na nossa agenda. Para ter o reajuste, contando o reestabelecimento das bolsas, né? Ou seja, as bolsas que existiam até o início de 2019, a gente necessitaria de cerca de 943 milhões de investimento em bolsas no país. Isso aqui asseguraria o reajuste de bolsa, segundo a inflação, o IPCN, que eu dei aqui o dado antes, desses últimos 6 anos, com restabelecimento de bolsas. A nossa agenda é essa para o debate orçamentário, ou seja, significa cerca de 1 bilhão. Para efeitos didáticos. 1 bilhão para que a gente consiga
promover esse reajuste para que a gente consiga restabelecer essas bolsas. 1 bilhão é o que o Brasil paga diariamente de juros da dívida. Ou seja, é decisão política. Se a gente toma a decisão de ter um dia dos 365 dias que a gente não vai pagar juros da dívida, a gente consegue investir nos cientistas brasileiros, que hoje vivem um grande dilema, porque com as privatizações e com o desmonte das estatais não tem emprego, com o anúncio de que não vai haver mais concurso público, não tem concurso público, com o desemprego estrutural da indústria e do processo crescente de desindustrialização, não tem empregos qualificados, e o que resta para o pós-graduando e para os cérebros brasileiros ou é sair do país para promover pesquisa, ou é o subemprego, ou é omitir o seu currículo para conseguir ser contratado em trabalhos precarizados. Então, isso é que a gente não pode deixar acontecer. Porque, inclusive, para concluir, é perda de dinheiro público. Porque esse pesquisador formado, doutorando, né, que terminou o doutorado, foram mais de 10 anos de investimento público para esse cidadão, para essa cidadã, e pesquisar e desenvolver países no exterior, outros países. Então, a gente precisa... Isso aqui é um lugar estratégico. A valorização dos pesquisadores e dos jovens pesquisadores faz parte da valorização da pesquisa e faz parte da retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento do país. Se a gente não enxergar nesse contexto, pode parecer uma agenda corporativa, e ela não é uma agenda corporativa. Ela é uma agenda de altíssimo interesse do nosso país, da retomada do desenvolvimento, e para que a gente possa ter perspectiva para o próximo período. É isso. Obrigada.